Olá, meus queridos e minhas queridas. Como se conectar com essa energia maravilhosa que existe no universo, para que a lei da atração funcione e traga para a gente os nossos desejos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Marlise, eu sou terapeuta reikiana e sou muito fã da lei da atração. Nesse vídeo vocês também vão ver alguns depoimentos de coisas que aconteceram comigo. E desde já eu peço para que, se gostar, compartilhe, se inscreva no canal e ajude a divulgar uma mensagem que pode ajudar muita gente. Então, muito importante ver alguns métodos aqui de como se conectar com esse universo maravilhoso que a gente tem, com uma energia fantástica. A gente só tem que saber como nós vamos nos conectar com ele para receber tudo o que tem de melhor. Então, tem os sentimentos que a gente precisa ter para isso. Compaixão é se preocupar com o próximo. Nosso próximo, nós somos um todo nesse mundo, sabe? Nós somos uma centelha divina e todos nós fazemos parte do mesmo universo. Então, nós temos que nos preocupar com os nossos semelhantes. Não adianta preocupar só com o nosso próprio umbigo. A gente tem que se preocupar, não tem nenhum problema. Nós temos preocupação com a nossa vida material. Nós estamos no mundo material, a gente precisa, a gente quer, todo mundo tem o direito de progredir, de crescer, né, de ter os seus sonhos realizados, mas a gente tem que se preocupar com o próximo. E nada de subir na cabeça de alguém para poder crescer, né? Não existe isso. A gente cresce todos juntos. Quando um cresce, todo mundo cresce. Outra questão é o auto-amor. A gente fala muito em amor, amor ao próximo, mas nós temos muita dificuldade em ter esse auto-amor. Eu me amo, eu olho no espelho, né? Nós temos que fazer isso o tempo todo. Olhar no espelho e falar como eu sou maravilhoso, maravilhosa, sei lá. É, como eu sou importante. Eu sou feliz comigo mesma. Eu gosto daquilo que eu faço. As coisas que eu faço me agradam. Eu tenho que me amar, em primeiro lugar, porque se eu não consigo me amar, eu não vou amar outras pessoas. A caridade é importantíssima. A gente tem que estar preocupado com o próximo, como eu falei, com a compaixão. O perdão, misericórdia. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Nós temos dificuldade de perdoar aquilo que a gente acha que o próximo está fazendo para nós. O que a gente precisa perceber é o seguinte: ninguém faz nada para nós que nós não estejamos de alguma forma permitindo isso. Tudo tem saída, tudo tem solução, mas existem muitos momentos que parece que não. Parece que a gente está num buraco sem fundo. E às vezes é o momento de você ressurgir. Você vem que nem a fênix, né? Que renasce das cinzas. E tudo aquilo que você passou é aprendizado para o próximo passo, que vai ser o seu sucesso. Mas perdoar. Então, a gente sempre acha que o outro fez alguma coisa para a gente. Vamos perceber dentro daquela situação também onde pode ter alguma coisa que a gente tenha feito de errado. E quantas e quantas e quantas vezes nós necessitamos de perdão? Quantas vezes a gente faz para outras pessoas, até inconscientemente, alguma coisa que não é boa? Você pode prejudicar alguém sem nem perceber que está fazendo isso. Uma atitude sua, é, sei lá,
Um preconceito, vamos lá. A gente vive num mundo de preconceitos, né? Então, de repente, você está numa empresa e vai contratar alguém que não é uma pessoa. Por exemplo, existe muito preconceito com o negro. E você vai contratar um funcionário negro e pode achar que isso não é legal para o seu negócio. Você está prejudicando aquela pessoa, não está? Porque ele não é um ser humano igualzinho a você, que merece todas as oportunidades que você merece, né? Seja negro, branco, amarelo, não importa qual seja a orientação sexual, não importa, nós somos todos seres humanos, parte do mesmo universo. Mas a gente faz, e quantas vezes a gente faz? Quando nós somos, às vezes, mais ríspidos, grossos com alguém, porque nós só estamos no momento ruim, nós estamos atrapalhados, né? Com as nossas questões e a gente desconta em cima de outra pessoa. Ai, a gente também precisa de perdão. Então, por que não perdoar outras pessoas? E às vezes é uma coisa muito grave que acontece, e você fala, por que isso? Por que essa pessoa fez isso comigo? Cada um está num momento e num desenvolvimento, num autoconhecimento, um desenvolvimento espiritual diferente. Então, isso também a gente tem que compreender e saber o porquê a gente está passando por aquilo. Qual é o aprendizado que nós temos que tirar disso para viver melhor daí por diante, certo? Aí vem gratidão. Gente, vou contar. Se vocês querem melhorar aquele campo eletromagnético que vocês viram na figura, gratidão é o sentimento mais sublime que tem. Ele vai além do amor. Ele tem uma vibração maior que o amor. Mas aquela gratidão sincera, não é aquele, alguém faz alguma coisa, você fala, obrigada. Não é, porque ali você nem está sentindo aquilo. Você está só fazendo um ato de educação. Mas eu estou falando de gratidão mesmo. Olha, vocês não imaginam o tamanho da minha gratidão, da oportunidade de estar aqui falando com vocês, e imaginando que isso pode ajudar alguém. E ao mesmo tempo, esse sentimento que eu estou tendo aqui nesse momento, de gratidão, de poder passar a minha mensagem, isso me preenche de uma energia tão grande que eu sinto esse campo de força à minha volta, me abraçando. Então, agradecer a tudo. Primeiro, agradecer. Levantamos da cama, somos capazes de nos tratarmos sozinhos, de fazer o nosso jejum, a nossa higiene, de cuidar da nossa casa, de trabalhar, sabe? Agradecer por ter um trabalho. Às vezes as pessoas vão tão descontentes para o trabalho, reclamam do patrão, do salário, sabe? Porque a vida tá difícil, e tá mesmo. Mas vamos vibrar diferente, né? Vamos agradecer o trabalho, ao salário que vem daí, que é aí que a gente consegue sobreviver. Porque quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Recebe, mas recebe muito. A hora que eu tiver mais oportunidades, eu vou contando para vocês um pouco da minha história porque ela mostra muito isso, muito. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas situações muito interessantes sobre isso. Aí a gente fala também de abandonar o ego. Abandonar o ego é deixar de ser egoísta, né? Não pensar só na gente. Qualquer coisa que a gente vai fazer, temos que pensar o seguinte: vai me beneficiar, não vai prejudicar ninguém e além de mim, vai beneficiar tantas outras pessoas à volta. Isso é abandonar o ego. Eu também penso no outro, não sou egoísta, né?
E outro fator muito importante para que a gente mantenha uma ótima vibração é a aceitação. Aceitar os fatos quando eles acontecem na nossa vida. Milhões de vezes acontecem fatos que nós achamos que não é legal. Nós sofremos com aquilo, mas tudo tem um propósito. Quantas e quantas vezes a gente cresce com situações difíceis? Porque assim, nós estamos aqui para crescer, para nos desenvolver, para nos melhorarmos como pessoas, como seres humanos. Então, vem uma situação muito difícil, a gente aceita, fala: peraí, vamos respirar fundo, entender como eu posso resolver essa situação, como ela pode me trazer alguma coisa de bom, como, qual é o aprendizado que ela está me trazendo, e vou tirar o máximo de proveito disso. Até a dor traz proveito para gente. Com a dor, a gente entra dentro de nós mesmos e vamos processando um monte de coisas importantes, aprendendo a ter valores melhores, a ter sentimentos melhores, a entender às vezes, muitas vezes a dor do outro, porque quando a gente nunca sente dor, a gente não entende bem a dor do outro. Muitas vezes temos que passar por situações bem difíceis, mas independente da idade que você tenha, começa a analisar tudo que você já aprendeu nessa jornada que você tem até agora e o que isso te trouxe de crescimento. É muito legal a hora que você faz essa análise, tá? Vamos fazer, vamos fazer. Atraio para a minha vida qualquer coisa que dedico atenção, energia e concentração, seja positiva ou negativa. Então, não vamos esquecer disso. Aquilo que a gente quer atrair, a gente tem que dedicar energia, tem que dedicar concentração, atenção a tudo isso. Mas tem que ser o positivo, né? Porque o negativo a gente faz isso o tempo todo, não faz? Então, não é uma boa. Então, no mundo vibracional, ali onde tem as vibrações, que eu falei que a gente emana, né? Só existem duas vibrações, dois tipos de espécies de vibração, a negativa e a positiva. Então, quando a gente está tendo um pensamento negativo, é importante que, se a gente percebe, percebeu, modifica. Pensa em alguma coisa boa que já aconteceu com você, lembra daquilo, porque aquilo vai mudar naquele momento a sua vibração imediatamente, tá? Então vamos pensar em coisas que a vibração é positiva, ó. Vou ver aqui, ó. Alegria, amor, entusiasmo, abundância, conforto, confiança, afeição, são coisas positivas. Coisas negativas, são alguns exemplos, ó. Desapontamento, solidão, falta, tristeza, confusão, estresse, raiva, mágoa, angústia. Essas coisas são coisas ruins. Então, olha, uma coisa muito gostosa da gente pensar quando está numa situação mais complicada, assim, de pensamentos, porque tem vezes que os pensamentos negativos, eles tomam tanto conta da cabeça da gente, que é muito difícil nós mudarmos assim imediatamente. Então, se você tem uma criança na família, filho, neto, sobrinho, vizinho, seja lá quem for, pensa naquela criança, naquele momento. Pensa numa gracinha que ela fez. Gente, criança é puro. A criança é a energia mais gostosa que existe. Vamos falar agora do poder das palavras, né? As palavras têm um poder absurdo. Se a gente soubesse a vibração que elas têm, por quê? Porque quando a gente fala uma palavra,
a gente vibra essa palavra. Então, nós temos que nos preocupar mesmo, porque quando eu xingo alguém, o problema não é a palavra em si que você está falando, é o sentimento, é a vibração que você está colocando nessa palavra. Isso está levando uma energia tão horrível para o seu campo eletromagnético, e também, se as pessoas que estão à sua volta não estiverem firmes com os seus bons sentimentos, vão ser afetadas também, né? Então, as palavras estão por toda parte, o tempo todo mundo falando. Nós pronunciamos, nós lemos, nós pensamos, nós vemos as palavras o tempo todo, certo? Então, os nossos pensamentos são feitos de palavras. E essas palavras fazem uma conexão positiva ou negativa com esse universo todo que nós temos aí, tá? E são os pensamentos, né? Então vamos ver. Palavra. A palavra tem o pensamento, que é feito de palavras, e os sentimentos, que são as vibrações positivas ou negativas. Tudo isso está contido nas palavras. Cuidado com as palavras. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque as nossas expressões aumentam a atenção que a gente está dando para aquilo. Tanto que quando você quer uma coisa muito positiva para você, você repete um monte de vezes aquilo, porque você vai estar dando atenção. Então, se você quer saúde, você começa a falar: eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, meu corpo é perfeito, todos os meus órgãos funcionam muito bem. Nossa, tudo está funcionando perfeitamente no meu organismo. Então, isso você está dando atenção, pondo energia e concentração. Agora, se você falar assim, eu não quero ficar doente, qual é a primeira coisa que vai se desenhar no seu pensamento? Você é doente. O cérebro, ele não entende a palavra não. Ele só entende aquele objetivo seu, né? Aquela afirmação sua. Então, se você falar assim, eu não quero cair, você já se imagina caindo. O cérebro vai registrar que você quer cair. Isso tem tudo a ver com aquela lei de Murphy que o povo fala, né? Se tudo tá ruim, pode piorar muito. Por quê? Porque você está vibrando isso, você está vibrando coisas negativas. Então, realmente, pode piorar muito. Então, vamos começar a mudar isso. Toda vez que você quiser alguma coisa, não use palavras no negativo. Tire o não e substitua pela afirmação positiva dentro daquilo, né? Então, por exemplo, você tem uma reunião com seus clientes, então você fala: eu não quero que meus clientes cancelem a reunião. Então, você já está vibrando uma possibilidade de cancelamento, né? Então, você vai falar assim: eu quero que os meus clientes compareçam à reunião. Você está falando a mesma coisa, só que você está vibrando diferente, dando um cancelamento da reunião. Agora você está vibrando o comparecimento dos seus clientes nessa reunião. Bem legal, né? Muitas vezes a gente fala assim para alguém: não bata a porta. Nossa, isso é muito comum, né? A gente pode substituir por: feche a porta devagar. Aí tem outra também que é bastante comum: não fique em pânico, não fique nervoso. Não, é só falar: fique calmo, só, né? A gente usa muito: não se esqueça de. Aí a gente pode substituir por: lembre-se de que você tem um compromisso assim assado. Então,
vê que essa substituição é bem bacana. Aí você pode pegar e fazer uma lista sua mesmo, de coisas que normalmente você fala no negativo, querendo o positivo, e de que forma você pode fazer essa substituição pelo positivo, tá legal? Como eu falei aqui para vocês já, as emoções negativas e positivas não podem ocupar o mesmo espaço na nossa mente. Isso não vai acontecer, certo? Então você vai decidir qual que vai dominar. Você tem esse poder, certo? Se você vai deixar as emoções positivas ou as negativas tomar conta de você, da sua mente. Essa escolha é sua. Aí tem a fórmula dos 3 passos para que você consiga uma atração consciente. Você vai atrair conscientemente. Então, primeiro, você tem que identificar o seu desejo e pedir, certo? Fazendo isso de forma correta. Então, eu tenho uma técnica que eu uso bastante e já consegui milhões de coisas com isso. Então, vou identificar qual é o meu desejo. Por exemplo, eu quero, olha isso que eu vou fazer, falar para vocês, é verdade. Eu fiz e funcionou. Então, eu trabalhava numa empresa e eu ganhava um salário que eu não achava que era condizente com aquilo que eu fazia ali, mas eu fazia meu trabalho com muito amor. E o que que eu queria? Eu tinha um objetivo de um determinado salário, que eu achava que era mais condizente com aquilo, não é em relação à minha necessidade, é aquilo que era justo, na minha opinião, dentro daquilo que eu fazia. Eu fazia uma função, exercia uma função que era acima daquilo que eu tinha como registro em carteira e como salário. Então, o que que eu comecei a fazer? É uma técnica. Eu criei uma frase. Então, eu pus assim: decidi, né? Porque tem algumas coisas importantes que você tem que colocar a energia. Então, eu pus assim: decidi que até data tal, coloquei uma data, porque o seu desejo ele tem que ser bem explícito. Até a data tal, vou ter o salário de no mínimo tanto. E coloquei um valor. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu peguei essa frase, todos os dias eu escrevia ela 21 vezes. Porque dizem que para o nosso subconsciente colocar, entender alguma coisa, ele precisa de uma repetição de 21 vezes. Então, eu comecei a fazer isso. Eu escrevia. Então, ou eu escrevia num caderno, ou eu entrava no notepad, no notebook, no horário de almoço, tal, escrevia. E eu não precisava nem gravar isso quando eu punha no notepad, porque o importante era o meu subconsciente estar assimilando aquilo. E todos os dias eu fazia isso, e todos os dias eu fazia isso. E aí, o que que você vai vendo? Você vai começando a achar que aquilo é possível, porque quando você começa a falar, é impossível isso acontecer, não vai acontecer. Mas você começa a acreditar, que aí é dar atenção ao seu desejo. Você começa a acreditar que ele é possível. Aí você começa a perceber algumas situações que vão acontecendo que são os sinais de que aquilo está para acontecer, ela pode acontecer, ela está no caminho de acontecer. Então, cada sinalzinho que você perceber, por exemplo, neste caso que eu estou contando, é alguém vir te fazer um elogio,
e falar, nossa, mas você não está no cargo correto, né? Você tem tantas responsabilidades. Então já é um sinal que você está sendo visto. Então comemora, fala, nossa, eu estou no caminho, eu vou chegar lá. Um outro ponto, que é o terceiro ponto, é permita. Porque às vezes nós não acreditamos, às vezes não, muitas vezes. Eu tenho muitos esses casos no consultório. As pessoas não acreditam em si mesmos. Não acredita que são merecedores, que são capazes, sabe? Então vamos permitir, vamos acreditar nisso para que a gente receba. Aí vamos terminar a minha história que eu comecei aqui, né? E agora vamos contar o final. Eu devo ter feito isso umas uns 3 meses, mais ou menos, escrevendo e acreditando e dando atenção ao meu desejo e colocando energia no meu desejo. Aí teve uma situação que eu tive que fazer uma cirurgia. E fui, já estava tudo certo, fui internada para fazer a cirurgia. Quando eu estava sendo internada, eu recebi uma ligação da empresa que foi uma situação muito difícil que aconteceu lá. E o meu diretor falando para mim que se eu estivesse lá, eu ia ser despedida, porque aquilo aconteceu, porque como eu não vi aquilo que estava em processo de acontecer. E eu tinha visto, sim. Eu tinha visto e já tinha comunicado quem podia fazer alguma coisa, já tinha falado com essa pessoa e tudo mais. E naquele momento eu falei isso para o meu chefe, falei, olha, eu estou sendo internada, eu preciso estar em paz para fazer a minha cirurgia, então, paciência. E ele falou, quando você voltar, você vai ser despedida. Paciência. Eu estava naquele processo todo meu da lei da atração, de repente, não era ali naquela empresa que eu teria que ficar. Ué, paciência. A gente tem que acreditar e a gente tem que permitir. Fiz a minha cirurgia, fiquei tranquila e surpresa. Aconteceu algumas coisas nesse meio, mas qual a surpresa? Quando eu voltei, eu fui promovida. Fui promovida com um salário que era quase o dobro do que eu tinha, que realmente era o salário que condizia com aquela minha função, que eles deram valor e colocaram a minha função correta, e o salário, pasme, era um pouquinho mais do que aquilo que eu estava vibrando, que eu queria. E como se eu ia voltar para ser despedida, né? A pessoa em questão, que é uma pessoa muito bacana, muito decente, que eu sempre admirei demais, ele foi ao meu diretor e falou assim, não, ela está certa. Ela veio me avisando dessa situação há bastante tempo. E eu tinha que ter tomado uma providência e eu não tomei. Então, conclusão: tudo aquilo aconteceu, eu permiti, eu identifiquei meu desejo, eu dei atenção. Isso é só uma das histórias. Depois disso, teve tantas, tantas outras que você aí do outro lado é capaz de fazer tudo mudar na sua vida também, como eu fiz na minha, tá bom?